hoje a nossa aula de microcontroladores 2, ela vai tratar de um assunto que vocês já conhecem, só que de uma maneira um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais avançada, que são as interrupções, tá? Então, nós vamos para uma parte teórica, vamos falar do vetor de interrupção, vamos falar de circuitos, né, de interrupções, circuitos de interrupções, sistemas de interrupção, registradores dessas interrupções, tratamento, né, e vamos começar a programar. Tá? Hoje também nós teremos a aula anterior, vocês só treinaram, né? Então, mas hoje vamos fazer um relatóriozinho para contabilizar a nota de relatório para vocês. Então, falando de interrupções, são eventos gerados pelos nossos periféricos, né? Então, os nossos periféricos que geram os eventos de interrupções, ou até a própria CPU, né? Então, a CPU, no caso de tratamento de barramento dela, né, de dados que ela tem que gerenciar isso, ela pode também gerar interrupções. Mas a maioria dos eventos são gerados pelos nossos periféricos, né? Tipo os timers, né? O conversor AD, a parte de comunicação serial, né? Então temos um total aí de 15, né, periféricos no PIC 16F877A. E essa interrupção, olha só, ela causa um desvio. Então o nosso código está rodando lá no bloco principal, né? Quando ocorre uma interrupção, então existe um desvio na execução do nosso programa, né? Então o nosso programa ele vai ser desviado para que seja feito o tratamento dessa outra tarefa que é a prioridade da nossa interrupção. Então a interrupção é uma prioridade que a gente vai ter que atender naquele determinado momento que a interrupção foi gerada. Tá? Então a gente trata como prioridades aí as interrupções. Em linguagem C, as interrupções são tratadas através de uma função especial. Então, nos nossos sistemas embarcados, que a gente trabalha com a linguagem C embarcada, nós temos uma função especial, que é a void interrupt. E essa função, ela não recebe parâmetros, né? Então, ela não pode receber parâmetros e não recebe. Essa função também não retorna nenhum parâmetro. Essa função não pode ser chamada, não dá para a gente chamar ela também pelo nosso bloco principal lá. E ela é sempre void, né? Então vai ser lá, void interrupt. Essa tabela, ela faz parte do nosso datasheet, tá? Do PIC 16F, 877XA, né? Então, 87XA, né? Esse X tem aqui, o 3, tem o 4, tem o 6 e o nosso é esse último aqui, né? O 7. E essa tabela eu consigo identificar, a nível de interrupções, quantas interrupções nós temos. São 15, tá? 15 interrupções, esse nosso PIC aí. Essa tabela dá outras características, dados de memórias, né? Pinos de I/O, parte de comunicação, conversores AD, os tipos de encapsulamentos, né? Esses packets aqui. Você sabe pensar assim num determinado projeto, né? Qual PIC, qual microcontrolador você vai escolher. Então você pega o datasheet e já vai nessa tabela aqui para saber se vai atender, se esse microcontrolador vai atender ao seu projeto. Então existe o vetor de interrupção, né? O que o nosso vetorzinho de interrupção ele faz? Ele indica o endereço do salto para o tratamento de interrupções na pilha de memória de programa. Este endereço é determinado pela heurística do compilador. Então, é o compilador que vai determinar aonde ele tem que saltar, né? Qual é o endereço que ele vai saltar? Ele vem aqui, ele vem aqui, ele vem aqui, né? Então, aqui nós temos a pilha de memória de programa.
né? A nossa pilha de flash. A memória flash está aqui. Então, aqui é o endereço 0, quando a gente liga, né, um microcontrolador, ou quando a gente gera um master clear, né? Quando a gente coloca em nível 0 lá, um master clear, o nosso programa vem aqui para o endereço 0. Né? Aí ele começa a executar as instruções, o vetor de interrupção ele dá um salto aqui. Senão ele ia executar a interrupção na inicialização. Tá? Então, o vetor de interrupção, vocês estão vendo que é apenas um endereço. Então, aquele nosso bloco de ações, ele não está aqui. O vetor de interrupção, ele só aponta. Por isso que tem essa seta aqui. Ele está apontando para onde? Para o endereço que o nosso, né, vetor está indicando para ir atender aquela rotina de interrupção. Porque a interrupção nada mais é que uma função. E nessa função vai ter as ações aí que vocês vão determinar, né, para atender essa interrupção, para ter essa parada de emergência aí no seu código. Aqui nós temos um circuito lógico que eu vou simular ele logo mais aí. Vamos falar um pouquinho antes de teoria, mas eu vou simular esse circuitinho aqui para vocês entenderem melhor. Mas cada lógica AND dessa aqui, ela tem 2 bits. O bit IF e o bit E, que é o interrupt flag e o interrupt enable, né? Então, essas lógicas ANDs aqui são as lógicas dos periféricos, né? Então, cada periférico está ligado numa AND dessa aqui. E esse circuitinho da AND que vai habilitar ou não a interrupção desse determinado periférico. Que nem um periférico que vocês estão conhecendo, né? Até nós falamos da aula passada, ó, o timer 2, ó, o timer 1, os módulos CCPs, ó, CCP2 e CCP1, que é a parte de PWM, comparação e captura. Então, esses periféricos, eles estão ligados, né, nessas lógicas AND. Né? E aí é daqui que esses periféricos vão avisar que ele precisa dessa parada de emergência, que ele precisa ir lá para as ações da interrupção. É o periférico que vai mandar. Isso aí. Né? Então, eu vou ter um sinal aqui, ó, essa nossa última lógica AND é a chave geral. Né? Essa chave geral, se ela não tiver ativa, nenhuma interrupção desses periféricos vai funcionar. Então, essa chave geral precisa estar ativa. Temos uma chave aqui também, que é a chave desse bloco aqui de periféricos, né? Então, temos desse lado aqui 12, né, periféricos. Então, essa chave P e E é a chave desse bloco aqui de periféricos. Mas a gente vai simular esse circuito logo mais. Aí a gente volta a falar dele. Então, olha só, falando do sistema de interrupção, a primeira tarefa que um microcontrolador faz quando um pedido de interrupção chega é executar a instrução dessa interrupção. Em seguida, parar a execução normal do programa. Né? Então, quando chega um pedido de interrupção, existe uma instrução que vai desviar o nosso código lá para o vetor de interrupção, e aí vai ter um outro desvio para o bloco de interrupção, é onde vai ter as ações, né, dessa interrupção. Então, está numa determinada parte da memória dele, que quem gerenciou essa parte da memória, quem reservou, né, esses endereços de memória para as ações de interrupção, é o nosso compilador. É o nosso compilador que faz isso. Então, cada código vai ter um apontamento do vetor de interrupção. Né? Cada código que você compila, o compilador ele pode mudar a pilha da memória que tem que ir para se atender essa interrupção. Então, o endereço de memória de programa em curso é automaticamente colocado na pilha, também chamado de stack. E o endereço padrão da interrupção
pré-definidos pelo fabricante, é escrito para o contador de programa. Né? Então, o contador de programa é um registrador que o valor que tiver lá, o endereço que ele tiver lá, é aonde a nossa CPU vai executar as instruções. Né? Então, existe uma pilha, que a gente vai falar dela também, que é o nosso stack, que lá é armazenado alguns endereços, e entre eles o endereço, né, padrão da nossa interrupção, e depois o retorno, né? Porque aí depois o nosso código precisa retornar da onde parou. E tudo vai ser salvo na pilha ou stack. Esse local de onde o programa continua a execução é chamado de vetor de interrupção. Para o nosso microcontrolador e para a maioria dos microcontroladores PIC, é o endereço 4 hexadecimal. Por isso que estava até lá no desenho lá daquela pilha de memória, né? Esse endereço lá. Na rotina de interrupção, ó, quanto tempo essa rotina vai demorar e o que ela vai executar vai depender de nós, ó, dos programadores. Alguns microcontroladores possuem mais vetores de interrupção. A gente vai ver essa diferença aí. A família 18 possui 2 vetores de interrupção, um de prioridade alta e um de prioridade baixa. Finalmente, quando a rotina de interrupção é executada e o microcontrolador atinge a instrução final dessa interrupção, é o retify, a instrução final. Essa instrução tem uma rotina de busca na pilha o endereço de onde... Então, essa instrução é sempre utilizada para a nossa CPU buscar o endereço, né, da onde que o programa saiu naquele momento que foi gerada a interrupção e dar continuidade. Né? Porque houve uma interrupção, o nosso código parou em alguma parte. Parou para quê? Para atender a interrupção. Aí ele foi lá, atendeu a interrupção, aí ele tem que voltar no ponto onde ele parou. E quem faz isso é a instrução retify. Então, aparece o endereço de retorno na pilha e o microcontrolador continua a execução do programa a partir de onde ele parou. Momento em que a interrupção foi acionada, né? Então, esse a partir de onde parou é o momento em que a interrupção foi acionada. E esse desenho, ele resume esses 2 últimos slides aí que eu só falei, né? Então, vamos repetir agora tudo que eu falei, olhando para esse desenho aqui. Então, nesse desenho, nós temos uma pilha de memória, né? Então, aqui seria a nossa pilha de memória. Temos esse lado mais clarinho aqui, mais amarelinho, as instruções, né? Então, a pilha está dividida em 2 colunas. A primeira coluna é instruções, a segunda coluna é endereços, né? O que está verde aqui. O endereço 0, ó, é aquele onde eu reiniciei o meu microcontrolador, ou eu liguei ele, né? Ele começou a executar instruções. Aí ele pula o vetor de interrupção, ó, por isso que tem aqui, né? Esse saltozinho aqui, né? No endereço 4, ele pula o endereço 4. Ele vai para o endereço 4 só quando for acionada a interrupção. E aí ele começa a executar as ações dele aqui, as instruções, ó. Está executando instrução. Nesse momento aqui, ó, que tem essa setinha vermelha, um tempo aleatório aí, só como exemplo, tá? Foi gerada uma interrupção. Algum periférico gerou uma interrupção. Olha o que acontece. O endereço desse momento que foi gerada a interrupção, ele está indo para cá, ó, está caindo no stack, que é aquela pilha de memória que eu falei para vocês, que armazena o endereço do momento que houve a interrupção. Né? É isso que está acontecendo aqui. E aí o que acontece? Aí existe esse jump aqui, ó, para o endereço 4, que é o vetor de interrupção. Então, o endereço 4 é o vetor de interrupção. Então, no momento que houve a interrupção, o endereço
daquele momento que houve a interrupção, faz ser salvo no stack. E é feito o jump para o endereço 4, porque o endereço 4 é definido pelo fabricante como o vetor de interrupção. Terminamos o item 1. Agora vamos para o item 2. Dá continuidade aí nesse processo aí. O que acontece nesse endereço 4, que é o vetor de interrupção? Existe um salto. Então, nesse endereço 4, tem o endereço do salto. Salto para quê? Para as rotinas de interrupção. Então, é nesse endereço 4 que o compilador armazena o endereço que, quando houver uma interrupção, o nosso código tem que ir. Né? Então, ele vai para o endereço que geralmente é no final lá, né? No final da pilha de memória, né? Então, ele reserva um espaço sempre lá no final, né? Dos bancos de memória. E aqui é onde está sendo executadas as ações que vocês colocaram lá na interrupção. Então, aqui está sendo executado essas ações. Então, terminou o item 2. Vamos para o item 3 agora. O item 3 é o seguinte, ó, terminou, né, ele começou a executar aqui as ações da interrupção e chegou no final, ele achou o retify. O que o retify faz? É aquela instrução que busca na pilha, que é o stack, o endereço de retorno. Né? Então, ele saiu aqui nesse item 1, ó. Ele saiu nesse ponto aqui, ó. Esse endereço foi salvo aqui no stack. Quando a interrupção terminou as ações dela, ela vai achar a instrução retify. A instrução retify busca na pilha aquele endereço que ele saiu. E ele volta a executar as ações que ele estava executando, né, na sequência. Porém, teve aquela parada de emergência pela interrupção aqui, né? Ele teve que atender essa emergência, atendeu a emergência, depois que achou o retify, ele volta e começa e continua o código de onde parou. Né? Então, o sistema de interrupção funciona dessa maneira, pessoal. Tá? Esse salto aqui também vai ocorrer quando você cria funções, né? Quando você cria funções, também existem os saltos, mas aí não é utilizado o vetor de interrupção. O vetor de interrupção é utilizado só para parada de emergência, que é a interrupção. Né? A interrupção é uma parada de emergência. Registradores, ó, do sistema de interrupções. Então, nós temos vários registradores aí. Né? Hoje vocês vão conhecer todos esses registradores aí do nosso PIC. Então, quando existe um pedido de interrupção, isso não significa que a interrupção ocorrerá automaticamente, porque também deve ser ativada pelo usuário. Então, a gente não pode esquecer de ligar, né, a interrupção, porque o nosso periférico, ele pode estar lá trabalhando, ele pode estar gerando interrupção, mas se você não ativou no seu código, essa interrupção não vai ocorrer nunca, né? Por isso que existem alguns bits especiais, né? Então, esses bits, eles são reconhecidos pelo finalzinho do nome deles. Então, o primeiro é o IE. Então, vamos entender o que é IE. Ajuda muito depois na nossa programação. Interrupt Enable. Habilitação de interrupção. Interrupt Enable. Então, esses bits que o final do nome deles tem o IE, serve para habilitar uma determinada interrupção. Então, hoje nós temos um exemplo do timer 0. Então, o timer 0 tem o TMR0 e E. Então, se eu quero usar a interrupção do timer 0, eu tenho que habilitar o bit TMR0 e E para a interrupção dele, né, ser atendida. Além disso, existe um outro bit chamado flag, né, que indica que o pedido de interrupção chegou. Independente de estar habilitado ou não a interrupção, o flag pode existir. Então, se o seu periférico está lá trabalhando, se o timer está trabalhando, vamos dar um exemplo lá de timer como periférico, né, que ele é um periférico.
está trabalhando, o IF dele está sendo gerado, né? Então, o IF é o flag de interrupção. No inglês é interrupt flag, né? IF é interrupt flag, traduzindo flag de interrupção, né? Então, é esse sinalzinho que vai andar naquele nosso circuito, né? Aquele circuito lógico lá, é esse IF que vai gerar o sinal de interrupção lá naquela última portinha lá, que é a porta final das interrupções. Quando existe um pedido de interrupção, então o bit do flag é ativo. Então, olha só, aqui nós temos um exemplo de um periférico qualquer, ó. Esse interrupt request pode ser um periférico, pode ser o timer, pode ser um timer aqui, tá? Aí, ó, pode ser um timer. Aí esse timer tá, o circuito dele está funcionando, aí ele gerou o flag de interrupção, esse aqui. Mas esse flag, para ele chegar lá na CPU, depende da chave de habilitação desse periférico e depende daquelas duas outras chaves também, a chave de periféricos e a chave geral, né? Então não adianta só o nosso periférico gerar o flag de interrupção. Eu preciso ter o bit da interrupção habilitado, que controla essa chave, o IE, e preciso ter também aquelas outras duas chaves que a gente vai ver logo mais na simulação, que é o PIE e o GIE, que é a chave geral e a chave geral de periféricos. Se o bit IE não estiver ativo, estiver em 0, esse evento vai ser ignorado. Que evento? A interrupção, né? Caso contrário, não, vai ter uma interrupção. Claro que vai também depender daquelas duas chaves que eu estou falando no final. Não adianta só habilitar a chave do periférico. A detecção de uma interrupção é feita através da verificação do IF, que gerou essa interrupção. É importante entender que os flags de interrupções não são apagados automaticamente, e sim pelo software durante a execução da rotina. Então, lembrem que nós temos obrigação, nós programadores, temos obrigação de apagar esse flag. O que é apagar o flag? É zerar, colocar ele em 0, fazer um reset nele. Se a gente esquecer isso aí, o que vai acontecer? Loop infinito. Toda hora o nosso programa vai sair e voltar para a interrupção. Sai e volta, sai e volta. Né? Então, cria-se um loop infinito se a gente esquecer de apagar esse flagzinho de interrupção. Então, bits que controlam o geral das interrupções, que é o GIE, né? Então, o GIE é aquela última portinha lógica, end lá, né? Ela é a chave geral mesmo. Essa aqui, se estiver desligado, nada funciona. Periféricos, que são aqueles 12, né, periféricos, que eles são controlados por o PIE, né? É a chave geral de periféricos. Habilita e desabilita as interrupções dos periféricos. Porém, tem algumas interrupções que não é essa chave aqui. O temporizador 0, o timer 0, e o port B não usam essa chave aqui. Tá? Eles não utilizam essa chave. E aqui nós temos um diagraminha aí com um circuitinho de chaves. Toda chave ela é IE, né? Toda chave ela tem o nome IE no final, ó, toda chave. Né? Uma para cada periférico. Aqui o nome, né, dos periféricos. E cada periférico gera o IF dele, né? O interrupt flag dele, tá? Até o último aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, aqui eu contei 2, então tem 12. É aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui ele está contando no módulo de comunicação, ele está contabilizando mais aqui.
A chave, ó, desse bloco aqui, ó, de periféricos, que eu tenho que ativar é o PE. Então, se eu estou trabalhando com o timer 1, com o timer 2, módulos comparadores, módulos PWM, módulos de comunicação, módulos ADs, aqui tem a parte de oscilador também, EEPROM, eu tenho que habilitar essa chave para poder usar a funcionalidade de interrupções para esses módulos desse lado aqui. E aqui que nós temos as interrupções do timer 0 e porte B. Né? Então tem mais 3 aqui, ó. 3 IEs e 3 IFs. Esses 3 aqui, a gente não usa, não precisa habilitar o PE, mas temos que habilitar o GIE, a chave geral, ó, porque a chave geral está ligada direto na CPU. Mas esses 3 periféricos aqui, eles não estão aqui à toa. Eles também são utilizados para a gente fazer o wake up da CPU. Sem passar pelas chaves gerais aqui, ó. Né? Esse wake up é fazer o nosso microcontrolador acordar quando ele entra naquele modo sleep. E agora vamos fazer a nossa demonstração. Ó, então, tem esse nosso circuito aqui, montado no Proteus. Vamos dar uma olhadinha nele. Aqui no Proteus, tá? Então, o que nós temos aqui? Lógicas ES, que são chaves digitais, né? Temos uma OU para concentrar todas as informações aqui, né? Desse bloco de chaves aqui. Tem uma outra OU aqui, desse lado aqui, ó, direito. Essa outra OU aqui vai controlar esse bloco aqui, ó, de chaves. Com a PIE, não é que vai controlar, vai concentrar. Né? Tem a chave geral. Então, olha só, vamos pegar como exemplo aqui, vamos pegar o timer 1, ó, que é conhecido de vocês aí, o timer 1. Ó. O timer 1 está aqui. Ele tem 2 bits. O IE e o IF, está tudo zero, né? Vocês estão vendo que está tudo zero. Essas chavinhas lógicas aqui, elas facilitam a simulação, tá, pessoal? Essas chavinhas lógicas aqui, chama Logic State, esses aqui. Então, vamos supor que o meu timer 1 está trabalhando. Né? Então, tem um circuito aqui que está trabalhando, tá na contabilização de tempo aí para o timer, e eu quero usar a interrupção dele. O que eu vou fazer? Eu vou habilitar o IE do timer, então eu venho aqui e coloquei em nível alto a chave do timer 1, porque eu estou usando o timer 1. Então, lá no nosso código, a gente tem que habilitar esse bit aqui. E aí, de repente, o nosso timer gerou uma interrupção. Para ele gerar a interrupção, eu coloco o nível 1 no IF dele. Ó, coloquei nível 1 no IF. Mas olha só, não aconteceu nada, não gerou interrupção. Esse LEDzinho aqui, ele vai indicar se houve ou não interrupção. Por quê? Não gerou interrupção? Porque a chave geral desse bloco de periféricos está desligada, eu tenho que ligar ela. A chave geral também das interrupções, ó, tenho que ligar ela. Agora sim, ó, a interrupção foi ativa. Agora sim a nossa CPU foi avisada de que algum periférico desses aqui, ó, né, algum dos 15 periféricos aí, gerou interrupção. Então não dá para saber quem é, porque eu só tenho um nível lógico aqui. Como é que eu vou descobrir quem é? Lá no tratamento da minha interrupção. Lá que eu vou ter que testar todos os bits e Fs que eu estou utilizando para interrupção. Então vamos supor que eu fui lá e zerei o meu IF do timer 1. Aí eu zerei ele aqui, ó. Zerei, ah lá, interrupção desligada. Aí o meu código agora está só no bloco
lá principal executando as ações dele. Então, eu estou com a chave geral das interrupções ligadas, estou com a chave aqui de periférico girada. Vamos supor que fora o timer 1, eu estou trabalhando também, sei lá, com o timer 0. Vamos pegar aqui o timer 0. Então, eu vou habilitar o IE do timer 0. Então, agora, lá no nosso código, no setup dele, eu coloquei que o TMR1 IE igual a 1 e coloquei o TMR0 IE igual a 1. Então, eu tenho dois timers agora trabalhando, né? O timer 0 e o timer 1 estão trabalhando. Quando um deles gerar a interrupção, ou os dois, vai ser acionada a nossa CPU, através do LED. Então, vamos supor que o timer 1 gerou o flagzinho. Então, vou selecionar ele aqui, ó, acendeu o flag de interrupção. Vamos supor que nesse meio tempo, o timer 1 também gerou, ó, gerou o flag. Então, a interrupção está ativa, mas o F está em 1? Opa, está. Então, eu zero ele e executo as ações do bloco de interrupções para as ações do timer 1 e desativo a interrupção. A interrupção foi desativada, né? Então, eu estou trabalhando agora com o módulo CCP2 também, ó. Habilita o módulo CCP. Agora, nós temos 3 interrupções trabalhando. E vamos colocar uma quarta aqui, que é o timer 2. Tá? Inclusive, hoje, vocês vão trabalhar... Vou tirar aqui o CCP2. Hoje, vocês vão trabalhar com 4... O int-e, ó, eu habilitei agora o int-e. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ó, o int-e é esse aqui. Vocês vão trabalhar com... Tem que ter lá no código int-e igual a 1. O timer 0 também. O timer 0 tem que ter lá tmr0e igual a 1. O timer 1 também tem que ter lá tmr1 IE igual a 1. E o timer 2 também. Então, tem que tmr2 IE igual a 1. Então, hoje vocês vão trabalhar com essas 4 interrupções. E o que tem que fazer mais? Tem que habilitar as chaves gerais, né? O GIE e o PIE. Porque se eu desligo elas, ó, desliguei essa aqui. Aí eu vou gerar uma interrupção do timer 1, ó. Interrupção do timer 1 foi gerado. O flag de interrupção dele está ativo. Só que, olha, não está chegando na CPU. A CPU não está sabendo que esse periférico gerou uma interrupção. Porque a chave dos periféricos está desligada aqui. Agora, se eu gerar uma interrupção do timer 0 ou do int-f, ó, vamos pegar do int-f agora. Ó. Olha aí, o int-f ativou a interrupção. Por que ativou? Porque o int-f, o port B, que são essas duas lógicas, com o timer 0, eles não são controlados por essa chave PIE, né? Então, se eu desligar agora o int-f, olha lá, desliga a minha interrupção. Se eu ligar o timer 0 e F, olha lá, liga a minha interrupção. Aí eu desligo. Agora, olha só, o timer 1 está com a interrupção ativa, só que a CPU não está sabendo. Ó, o timer 2 agora gerou o flag dele. Olha só. Não chegou na CPU, a CPU não está sabendo. Por quê? Porque eu preciso ligar essa chave PIE. Vamos ligar a chave PIE agora sim, ó. Agora a CPU ela está executando o desvio lá, aquela parada de emergência para atender o void interrupt, que é o bloco de interrupções. Aí ela vai lá, atende, ela vê, opa, é o timer 0 IF? Não. É o int-f? Não. É o timer 1 IF? Opa, é. Então, zero flag. Continua a interrupção ativa. Executa as ações do timer 1. Terminou de executar as ações do timer 1, aí testa o próximo flag. Opa, é o timer 2 IF? Opa, é também. Zero flag e executa as instruções dele, né, as ações dele, e, olha lá, agora zeramos
Agora não temos mais interrupção ativa, né? E o GIS, se eu desligo ela, né? Eu posso gerar aqui os flags, ó, que nada acontece, ó. Gerei os IFs, ó, dos 4 periféricos que vocês vão trabalhar hoje, ó. A CPU não está sabendo de nada. Então, para a CPU saber que o nosso código quer trabalhar com interrupção, né, desses periféricos, eu tenho que ligar também a chave geral. Olha lá, ligamos a chave geral, agora sim. Agora está sendo ativa aqui a nossa interrupção. Aí ele vai tratando, né, as ações de todos os IFs e vai zerando, né? Ó, zera o timer 0 IF, continua ligado a interrupção. 0 int F, continua ligado a interrupção. 0 timer 2 IF, continua ligado. Zera o timer 1 IF, opa, acabou as interrupções. Então não tem mais interrupção para se atender. Tá? Então, uma lógica digital, né, pessoal? Lembrando que cada lógica AND dessa está ligada em um determinado circuito periférico, né? E esse circuito periférico está executando a função para que ele foi projetado. Né? Então, cada lógica AND dessa vai ter um circuito atrás dela, né? Que está executando as ações que ele foi projetado. Então, voltando aqui agora, vamos falar das interrupções na família 18. Então, a nossa família que a gente está trabalhando é a 16, mas a 18 é uma família muito fácil de trabalhar. Quem sabe trabalhar com a 16, trabalha com a 18. Vamos ver que diferença nós temos trabalhando com a 18. Então, a família 18, ela tem 2 vetores de interrupção. Um vetor que se chama High Priority e Low Priority, que é o que é na família 18 e quer trabalhar só com um vetor de interrupção, um vetor de prioridade apenas, é possível, né? Tem um bitzinho lá que ele inclusive diz o seguinte: se aquele bit for ativo, as interrupções elas são interrupções da família 16. Aí a família 16 é só uma mesmo que nós temos. A família 18 tem essa opção de você transformar as interrupções como você trabalha na 16. Mas vamos ver qual é a vantagem, né, da gente ter 2 vetores aí de interrupções também, né? Tem esse detalhe aí. Então, caso venhamos, ó, programar interrupções de alta e baixa prioridade em nosso programa e, por momento, seja solicitado ao mesmo tempo 2, quem vai ganhar alta? A de alta vai ser atendida primeiro, né? Ao término dessa execução de rotina de interrupção de alta prioridade, e ele atendeu a de alta, terminou, ele volta e atende de baixa. Quando a rotina de baixa prioridade estiver sendo e ocorrer uma interrupção de alta, o que vai acontecer? A interrupção de alta será atendida primeiro. Então, é o seguinte, está atendendo, foram geradas 2 interrupções, de alta e baixa. Quem vai ser atendida primeiro? Terminou a de alta, vai para a de baixa. Só que no meio tempo lá, enquanto ele ainda está atendendo a de baixa, outra de alta foi gerada. Ele para de executar aquela de baixa e volta para atender a de alta novamente. Terminou a de alta, ele volta para de baixa e dá sequência do ponto onde ele parou. Aí ele usa aquelas estruturas daqueles desenhinhos lá da pilha que eu estava explicando para vocês. Tinha a coluna 1, 2 e 3. Né? Então ele tem que ir salvando os endereços e ir desviando, né? Aí ele vai ter um bloquinho para atender essas interrupções de alta e um bloquinho para entender esse diagraminha aqui acho que facilita mais o entendimento. Então olha só, a linha do tempo aqui, ó, essa setinha aqui é a linha do tempo. Então o tempo está passando.
Então, esse retângulozinho aqui, número 3, um azulzinho claro, é o bloco principal. Aqui é o nosso main. Né? Então, aqui vai ser o main. Nesse tempo aqui, ó, exatamente nesse tempo aqui, ó, que pulou para o verde, é o momento que houve uma interrupção de baixa prioridade. Então, esse bloquinho verde já é a nossa interrupção de baixa prioridade sendo atendida. Só que durante o atendimento a essa interrupção de baixa, olha só, nesse tempo aqui, foi gerada uma interrupção de alta prioridade. Então, a prioridade de baixa, a interrupção de baixa prioridade para e começa a atender a prioridade de alta. Terminou a interrupção de prioridade alta, volta a atender a interrupção de prioridade baixa. Terminou todas as interrupções, aí ele volta e dá sequência ao bloco principal. Né? Então, esse gráfico aqui fica um pouquinho mais fácil de entender tudo que estava escrito no slide anterior. Registradores que nós temos para trabalhar com todas as instruções do nosso PIC. O INTCOM vocês já conhecem, o PIE vocês já conhecem por causa do Timer 1, Timer 2, ou seja, de nome vocês já conhecem todos eles. Tá? De nome vocês já conhecem. Vamos só dar uma formalizada aqui nesses registradores. Então, o INTCOM ele é usado desde lá da nossa disciplina de Timer 0, de Micro 1. Né? Então, lá vocês já começaram a trabalhar com o INTCOM. Né? Então, o INTCOM ele configura o quê? A chave geral, ó, né? A chave geral está aqui. A chave geral dos periféricos está aqui também. A chave do Timer 0 está aqui, da interrupção externa, né? Do INT-E. Do porte B, a interrupção do porte B. E tem o flag também dessas 3 interrupções aqui, ó, do Timer 0, da interrupção externa e do porte B. Então, tudo isso está em um único registrador, o INTCOM. Agora, as outras tá misturado, né? As outras, vocês vão ver que está misturado. Né? Então, aqui é o detalhe do INTCOM que eu já acabei de falar aí para vocês. O INTCOM, como ele é mais utilizado, a gente acaba sabendo, né, de cor aí esses bits aí. Agora, falando do PIE1. O que nós temos no PIE1? Temos os enables, ó, os interrupts enables de todos esses periféricos aqui, ó. Então, o PIE1, ele cuida do IE, das chaves IEs, de todos esses periféricos. Os conhecidos aqui, tem o de comunicação aqui, que é o TX, tem o PWM1, tem o Timer 2 e o Timer 1. Né? Então, esses aí são mais utilizados aí nos nossos projetos aí. Mas nós temos a descrição, né, de cada pino desse aqui, né, do PIE1. Então, nós vamos utilizar, né, hoje, para a nossa proposta aí de experimento aí, vocês vão ter que trabalhar com esse TMR2IE, né, com TMR1IE, né, esses dois vão ter que fazer parte aí do código de vocês. Que eles estão, inclusive, nessa página aqui, que eles estão descritos aqui, que são os bits 1 e 0. Temos o registrador PIE2. Então, tinha lá o PIE1, esse aqui é o PIE2. O que tem no PIE2? Outros IEs. Os que faltam, né? Os interrupt enables de alguns outros periféricos. Então, nós temos aqui comparadores, EPROM, colisão de barramentos, CCP2. E temos agora o PIR1, né? Saiu E, entrou o R. O que tem no PIR1? Então, o PIR1 estão os IFs.
os flags de interrupções, os interrupt flags. Então, eles estão todos aqui. Inclusive, hoje, né, vocês vão usar o TMR2IF e TMR1IF. Esses dois aí vocês vão utilizar hoje. E aqui está a descrição bit a bit, né? O que é 0, o que é 1, né? O que cada um faz também. Tá? Do PIR1. E tem um último registrador, que é o PIR2. O que tem no PIR2? Os últimos interrupt flags, os últimos flags de interrupção dos últimos periféricos, né? Que a gente controla aí, incluindo o CCP2IF. Né, que seria o PWM2. Né? Então, tem outros comparadores, EPROMs, também barramento de colisão, e o CCP2 aqui. E agora, tratamento de interrupção. Como é que a gente faz o tratamento dessa interrupção? Então, a gente tem que escrever essa função aqui, ó, void interrupt. Tem que escrever desse jeito aqui. Se colocar outro nome aí, não funciona. Tá? E dentro dessa função, nós vamos colocar os comandos a serem executados. Né? Todos os comandos a serem executados estarão aí no void interrupt. E aqui tem um exemplo. Ó. Então, no void interrupt, para esse exemplo aqui, está sendo utilizado o timer 0 e o int e. Aqui eu tenho que fazer os testes condicionais dos flags, que é o if. Ó, esse primeiro if está testando o flag do timer 0 e f. Se ele tiver em 1, ó, se ele estiver em 1, ele executa as ações programadas para essa ação aí, para essa ocorrência de interrupção. E não pode esquecer de zerar o flag, né, dele depois, ó. Esse mesmo flag que foi testado aqui, ó, ele é zerado aqui. Tem um outro else if aqui, ó, que está testando o int f, que é aquela interrupção do RD0. Né? Então, se também esse flagzinho estiver em nível alto, aí ele executa as ações que foram programadas para essa ação de interrupção. E também, ó, não pode esquecer de zerar o flag. Tem mais periféricos, aí tem que ir colocando aqui, né? Tem que fazer no teste de todos os periféricos que vocês estão utilizando. Né? Porque a CPU não avisa quem gerou a interrupção, a CPU só te desvia para cá. E esse desvio que vai testar os flags e vai te dar as ações, né? Que você pré-determinou para esses periféricos aí no momento que houver aí a interrupção. Então, programando as interrupções, ó, devemos saber que uma interrupção de um timer é acionada quando o seu flag é setado, nível 1, por hardware. Tá? É um hardware, é um nível lógico que eu vou ter, né? Então, o periférico, ele gera um nível lógico, por isso que está aqui, por hardware. Devido ao estouro da contagem, que é o nosso overflow. Então, o timer trabalha dessa maneira, né? Ou por software. Eu posso também setar esse flag por software. Então, tem essas duas opções. Eu posso gerar um set lá no flag. Eles são totalmente configuráveis aí, esses bits e Fs, né? Tanto os Fs, claro, os Is também, né? E por esse motivo que temos que tomar cuidado redobrado quando nos relacionamos com flags. Lembre-se sempre que são os flags os sinalizadores dos nossos periféricos. Então, se a gente não apaga o flag, mais uma vez, né? Se a gente não apaga o flag, eu vou ter um loop infinito. Programando a interrupção do timer 0. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, habilitar a chave geral das interrupções, né? Que é o intcom.GIE. Depois, eu tenho que habilitar a chave desse periférico que eu quero, ó, o TMR0IE,
e tenho que verificar o bit F dele se não está em nível alto. Aí eu já zero ele, né? Isso aí eu faço tudo no setup. O IE é 1, o IF é 0 no setup. Temos o registrador, option reg é um registrador de configuração do timer. Aí entra a parte de configuração de timer. O TMR0 também entra a parte lá de contagem de tempo do timer 0. Para interrupção, são esses 3 itens aqui: o GIE, o TMR0IF e o TMR0IE. Utilizamos a função void interrupt para vetorarmos as interrupções. No programa seguinte, utilizaremos os recursos do timer 0 para inverter o estado lógico do pino RC0, L0, a cada 40 estouros de timer, que vai dar aproximadamente 1 segundo. O estado lógico do pino RC1, que é o L1, inverterá o seu estado a cada 500 milissegundos, utilizando o bloco principal. Automaticamente, nosso hardware interromperá nosso programa principal para executar uma rotina de interrupção. Dentro dessa rotina, inverteremos o estado lógico desse LED 0 aí, que é o pino RC0. Então, nós temos aqui, ó, para esse programa, a gente tem que trabalhar com o timer 0, né? Ó, tá aqui o timer 0. E eu tenho que habilitar o GIE dele, né? Para trabalhar com o timer 0. Eu tenho que habilitar o TMR0IE, tenho que zerar o flag do IF, tenho que habilitar o GIE, né? Então, esse quadro aqui de registradores associados ao timer 0 é muito útil para a gente lembrar, né, de quais registradores que a gente precisa utilizar para usar o nosso timer 0. Então, para usar o timer 0, tudo que está em amarelo aqui a gente precisa configurar, né? É o que está em amarelo aí que a gente configura. Onde é que fica essa tabela aqui? Ela fica sempre no final de cada capítulo que está associado ao seu periférico. Então, essa aqui está no final do capítulo do timer 0. Então, lá no finalzinho do timer 0 vai ter uma tabelinha dessa aqui. Não vai estar colorida, né? Vai estar preto e branco. A parte clara vai ser a parte que você vai ter que configurar para trabalhar com o timer 0. A parte cinza, não. A parte cinza são os bits que não pertencem a esse periférico aí. E aqui está o nosso código proposto aí para essa solução. Então, essa primeira etapa aqui, vocês lembram que é o bloco 1, né? É aquele bloco onde vocês fazem toda a documentação, né, do projeto, faz a descrição, aí o que vai acontecer, põe aqui algumas anotações que você acha pertinente ao projeto, coloca como é que foi feito o cálculo. Ó, aqui no caso o cálculo do timer, ele foi feito para ter um tempo de estouro de 25 milissegundos. Por que 25 milissegundos? 25 vezes 40, 25 milissegundos vezes 40 dá 1000 milissegundos, que é 1 segundo, né? Então, aqui está aquele cálculo para a gente chegar no valor inicial de 61 usando o pré-scaler de 256. Ó, o pré-scaler aqui, ó, 256, valor inicial 61, esse valor inicial vai ser carregado do TMR0. Bloco 2, declaração de variáveis, está aqui, está sendo usado só uma variável. Bloco 3, tratamento de interrupções. Aí entra o void interrupt. Entra o void interrupt e as outras, né, funções também. Então, vamos focar aqui no void interrupt. O que nós temos aqui? Como nós estamos trabalhando com o timer 0, então está sendo testado o flag TMR0IF aqui, ó. Igual a 1.
Se ocorrer a interrupção, ele incrementa o contador zero, CNT 0++. E ele testa o contador zero até que ele chegue em 40. Quando ele chegar em 40, é essas 40 vezes que a gente fez aqui, né? Esse cálculo aqui de 40 vezes 25 mili. Porque essa interrupção, esse void interrupt, ele vai ser acionado a cada 25 milissegundos. Então, a cada 40 vezes que for acionado o void interrupt, ele vai chegar e executar esse if aqui, ó, que é port c.rc0 till port c.rc0. Inverte o estado lógico do LED 0. E não pode esquecer de zerar, né? Zerar aí a variável de contagem, CNT 0. Tem que zerar ela também, senão ele nunca mais vai voltar aqui para essa condição do if, nunca mais vai ser verdadeira. Depois é feita a carga inicial novamente, né? Essa carga, na verdade, ela é feita toda vez que o if de teste de flag é executado, né? Todas as vezes que a interrupção é gerada, essa carga ela é feita aqui, ó. E é também zerado o flag aqui, ó. Zero flag da interrupção. Então essas duas ações, ó, elas independem desse if aqui que está fazendo essa contagem de 40. Independe. Depois nós temos uma outra subrotina ou função, que é a configuração da MCU. É onde eu faço o setup, né? A de com, tris, ó, habilita as chaves de interrupções. Tem uma outra função aqui, ou subrotina, que configura o nosso timer para ele ter esse valor aqui que foi calculado aqui de tempo de estouro, né? Então eu tenho que fazer a configuração aqui, ó, do option reg, né? Para ligar o timer, colocar o pré-scaler em 256, né? Modo timer também, tem borda de subida, borda de descida. Faço a carga inicial dele para ele já começar no tempo certo e zero flag, né, para garantir que ele já no momento de inicialização ele não vai acionar aí a nossa interrupção. E está faltando o bloco principal. Olha só o que vai no bloco principal. Então, no bloco principal, nós apenas chamamos a configuração da MCU, a configuração do timer 0, e depois ele entra nesse laço infinito aqui, ó. Então, pelo laço infinito, nós temos o LED 1 invertendo seu estado a cada 500 mili. E pelo bloco de interrupção, voltando aqui para a interrupção, feita a inversão do RC0. Então, o RC0 ele muda de nível lógico pela interrupção. E o RC1 muda de nível lógico pelo delay. Né? Lembrando que delay é uma ação, é uma função que nós temos lá no micro C, que faz com que o nosso código fique parado aqui. Né? Esses delays, dependendo aí do projeto, ele pode causar alguns inconvenientes aí no projeto, né? Porque esse delay não usa timer. Esse delay, ele para o bloco principal. Mas mesmo com o bloco principal parado, a interrupção está sendo atendida nesse código aqui, tá? Mesmo que a gente colocasse um delay de 1 hora aqui, vamos supor que eu colocasse um delay de 1 hora aqui. O RC0, que está lá na nossa interrupção, ó, ele ia inverter o estado dele a cada 1 segundo. Ele ia estar funcionando uma boa. Por isso que é importante o uso das interrupções. Agora vamos ver algo prático. Né? Então esse aqui, inclusive, eu vou demonstrar aqui para vocês. É uma aplicação mais prática. Teste de botões. Então, ao testar botões no bloco principal, podemos ter o inconveniente de o botão não responder
naquele momento que você pressionou o botão, em função do código estar preso em um laço. Então, é aquilo que eu falei. Você está testando o botão lá no void main, e lá dentro do void main você tem delays, o que vai acontecer? Enquanto aquele delay não terminar, o seu botão nunca vai ser testado. Então, isso aí pode gerar inconvenientes aí para o projeto. Para resolver esse problema, ó, nós vamos testar os botões dentro da interrupção. Vamos ver como isso funciona. A gente pega um timer qualquer e configura ele para gerar uma interrupção, como, por exemplo, a cada 10 milissegundos. Não precisa ser a cada 10 mil, pode ser até tempos maiores. Mas nesse nosso caso aqui, está para cada 10 milissegundos. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, fazer o cálculo do temporizador que a gente vai usar, né? Então, o cálculo do temporizador está aqui. Então, para 10 milissegundos, eu vou fazer uma carga inicial de 99,75, ou seja, 100, né? Vamos arredondar para 100, que é esse valor aqui, ó. E o pré-scaler é 128 aqui, ó. Então, o pré-scaler é esses 3 bits finais aqui, ó, do option reg. Então, está configurado para 128. Temos que habilitar aí o GIE, o PIE. Lembrando que o PIE para o timer 0 não é necessário, tá? Depois vocês podem fazer um teste até zerando aqui, tá? Para o timer 0, lembra, o PIE não faz parte. O TMR0IE precisa, né? O GIE precisa. E aqui entra só a parte do timer, né? A carga inicial, o option reg, para configurar ele como temporizador, né, com pré-scaler 128, né, então a gente faz essa configuração aqui. E 0 flag. Só que aqui, pessoal, eu só estou falando. Tem que montar lá a nossa estrutura lá do config MCU, né, fazer direitinho lá. Vamos analisar agora a interrupção. Como é que funcionaria a interrupção para essa aplicação? Né? Então, tem aqui o nosso void interrupt, que é tudo isso aqui. Tudo isso aqui é o void interrupt. Aí eu tenho um if que eu estou testando o timer 0. Ó. Eu posso, em vez de escrever lá intcom.tmr0if, eu posso escrever dessa maneira, ó, o t0if underline bit. O compilador ele sabe que isso aqui é o tmr0if, né, que está lá no nosso option reg. Eu posso testar o bit dessa maneira aí. Testei o bit. Houve interrupção? Se for verdade, ó, já zera e já faz a carga, para não esquecer lá no final. Tanto faz você colocar no começo ou no fim, né, da sua interrupção, mas geralmente colocando no começo você não esquece. Então você zera o flag de interrupção e faz a carga inicial para ele repetir o mesmo tempo. E aí, depois de feito o reset aqui do flag e a carga inicial novamente, aí tem o teste dos botões. Então, se eu apertar o RB0, ele liga o RC0. Se eu apertar o RB0, ó, ele liga o RC0. Se eu apertar o RB1, ele desliga o RC0. Então, são ações rápidas, né? Então, ações rápidas assim, não tem problema nenhum a gente usar interrupção. O que eu não poderia é matar a minha interrupção com um delay aqui. Eu não posso pôr um delay aqui na minha interrupção, pessoal. Não coloquem delay em interrupção. Porque aí você vai matar o seu bloco principal e vai matar a interrupção também. Aí você vai atrasar todas as suas ações serão atrasadas, né? Então, eu estou testando os botões e já dando ações para eles, tá? De uma maneira bem rápida.
E aí nós temos aqui no bloco principal toda aquela parte de setup, né? Então, toda a parte de setup está aqui. Toda a parte de setup. E no bloco do IO1, loop infinito, eu tenho o delay que ele está invertendo o estado de um dos LEDs, que é o RC1. Estou chamando de L1 aqui. Então, aqui no laço infinito, ele fica lá ligando e desligando o quê? O nível lógico do LED 1, né? do RC1. 10 milissegundos. A cada 10 milissegundos, eu estou saindo daqui do laço infinito e indo lá para cima, lá para a interrupção, que não está nesse slide, né? Está no anterior. E vamos ver funcionar esse código aí, entender melhor ele aqui, até pelo micro-C aqui. Então, no micro-C, eu fiz o seguinte. Eu melhorei um pouquinho esse código aí, criando as funções, criando os blocos, né? Então, ó, eu tenho o bloco 1, que está toda a descrição aqui desse projetinho. Eu incluí no bloco 2 as definições de S-bit, que é a pinagem do display, que eu coloquei um display só para me dar uma informação lá, vocês vão ver a informação do que o código está fazendo, tá? Temos duas variáveis, flag 0 e CNT, flag e CNT. Temos um vetorzinho aqui, ó, com os valores, é para aparecer o tio na letra O. É um caractere especial aqui, tá? O void interrupt é exatamente o que nós acabamos de ver. Então, o void interrupt não mudou nada, ó. É exatamente o que nós estudamos agora no void interrupt. Então, no void interrupt, eu estou testando o RB0. Se eu pressionar o RB0, eu ligo o LED 0. Se eu pressionar o RB1, eu desligo. Temos uma função aqui de caractere especial, tá? Isso aqui é usado para LCD. Por isso que eu incluí ela aqui. É a funçãozinha lá para carregar a memória de caracteres especiais do LCD. Temos a função void config timer, né? Então, a void config timer é uma função que está configurando o timer, né? Está fazendo a carga para 100, está configurando lá o option reg para ele trabalhar no modo temporizador, pré-scaler 128 e 0 flag. Temos o config MCU, então ele faz toda a configuração de setup do microcontrolador, começando lá do ADCOM 1.7, os bits de interrupções, ó, GIE underline bit, eu também posso chamar, em vez de escrever lá option reg g.ge, você pode escrever GIE underline bit, PIE underline bit, T0IE underline bit. Né? Ó, o tris e port eu já configurei do A, do B, do C e do D aqui. Mas eu não vou usar todos, né? Nós vamos usar só o B e o C. A parte de LCD, a inicialização de LCD. E no bloco principal, eu chamo a função config MCU, chamo a config timer. Tá? Do RC1. Então, o nível lógico do RC1 aqui, ó, ele fica, ó, nível baixo, espera 500, nível alto, espera 500. E aqui embaixo, pessoal, fiz uma lógica só para mudar as informações lá no LCD que vocês já vão ver. Tá? Essa lógica aqui, ela vai mudar as informações do LCD a cada 5 segundos. A cada 5 segundos ele muda lá as informações do meu LCD. Ele fica mostrando umas informações, depois outra. Mostra umas informações e outra. Então, vamos compilar aqui. Compilado, com sucesso. Vamos chamar aqui o nosso circuitinho, que tem aí os botões. Deixa eu ver se está o código
certo aqui. 8/10 às 20h15, ó. É esse aí, compilado agora. Então eu vou iniciar aqui a simulação. Então eu coloquei o LCD para ter as informações, ó. Testes de botões na INT. B0 LED 0 on, B1 LED 0 off. E ele fica repetindo essas informações aí. Eu aproveitei que está o LCD aí e coloquei ele para ser o nosso informativo aí do que ele está fazendo aí nesse programa aí. Fica mais fácil aí de vocês saberem operacionalizar, né, o projeto de vocês. Então vocês estão vendo que eu estou usando o O com o tio aqui também, né, que é o caractere especial. Então nós temos aí também um caracterezinho especial do botões. Então ele está testando botões na interrupção com o timer 0. O L1 vocês estão vendo que está piscando, tá? Liga e desliga. A cada 500 milissegundos ele está no liga e desliga pelo bloco principal, né? O Voidman que está fazendo isso aí. Agora vamos acionar o B0, ó. Então eu vou acionar o B0. Olha lá, ele liga o L0 instantaneamente, pessoal. O botão responde perfeitamente ao projeto. O botão não falha. Vou apertar o B1 agora. Olha lá, apertei o B1, desligou o LED. Então, enquanto o bloco principal está trabalhando, né, eu posso a qualquer momento, ó, ligar o LED e desligar o LED. Ó. Posso ficar aqui direto, ó, ligando, desligando, desligando. E ele não falha, porque a cada 10 milissegundos ele está sendo testado. A cada 10 milissegundos eu estou testando ele lá. Ó. Então, ó, fico ligando e desligando. Aí. Quanto tempo eu quiser. Esse circuito aqui tem algumas informações para o desafio de projeto de vocês hoje, tá? Então, nós temos aqui esse bloquinho aqui de 4 LEDs que eu coloquei, ó, aqui, é só para demonstrar esse código, a interrupção, né? Esse tratamento de botões aí que a gente está fazendo, né? Então aqui tem 4 botões. Então vocês vão usar no experimento de hoje como sugestão também, se vocês quiserem mudar os pinos aí, fiquem à vontade, tá? Então, eu estou dando como sugestão o RA0, o RA1, o RA2. O LED 0 é um indicador de atividade. O que é isso? Ele vai ficar, a hora que você ligar o microcontrolador, ele já começa a piscar rapidinho, a cada 100 milissegundos. Cada 100 milissegundos ele fica piscando. O LED 1, ele vai informar se houve estouro do timer, porque o timer 0 ele está no modo contador. Então esse LED 1 ele vai informar isso aí. E o buzzer ele vai informar quando o timer 1 chegar no estouro dele e você vai poder ligar e desligar ele por uma interrupção externa também, que é o Então, de projeto, de parte física, vocês vão precisar desse conjuntinho aqui de um buzzer e 2 LEDs, do display e dos botões. É o que vocês vão precisar. Ah, mas tudo bem, eu estou falando esse negócio de LED 0, indicador de atividade, estouro, mas o que é isso? Tem um roteiro, né, pessoal? Então tem um roteirinho aí. Então vamos pegar aqui o nosso roteiro da aula de hoje. Acabei não abrindo ele aqui. Então é a nossa experiência 3. Então a experiência 3, ela envolve a utilização das interrupções de vários periféricos. No caso aqui, do timer 0, do timer 1, do timer 2 e do RB0 int. Né? Então vocês vão trabalhar com 4 interrupções simultaneamente, né, nos projetos. Nesse projeto. Essas 4 aqui.
O timer 0, vocês vão programar ele para o modo tem que ligar um sensor no... não, já é o B3. O B3 é o... não, o B3 não. Esse aqui é o botão 3, mas o botão 3 é o RA4. Tá? Então tem que ligar um sensorzinho lá no RA4. Tá? E vocês escolhem o sensor aí que vocês quiserem. Um sensor óptico, uma chavinha mesmo, um push button, vocês que vão escolher. Porque é nesse pino RA4 que o nosso timer está ligado, né? Fisicamente. Fisicamente nós temos esse pino aí destinado ao timer. Aí o LED 1, que é o RA1, liga no 10º evento. Por isso que eu coloquei aquele LEDzinho lá que eu falei que ele liga, né? Quando gerar o estouro lá do timer, né? Quando voltar, quando reiniciar o contador, esse LED vai desligar. O timer 1, vocês vão trabalhar com contagem regressiva, que é o countdown. Então, vocês vão usar o contador, o timer 2, no modo temporizador, para contar de um valor pré-determinado, que vocês vão pôr, que vai... Eu estou pedindo aqui no máximo 10 minutos. Então, o B1 vai incrementando os minutos. Apertou o B1 uma vez, 1 minuto. Apertou de novo, 2 minutos. Vai marcar lá no display, 2 minutos. Aí você dá o start. Ou stop, pelo botão B2, que é o RB2. Aí ele começa, tá 2 minutos, aí vai para 1,59, 1,58, né, 1,57. Quando chegar no 0, ele te avisa pelo buzzer. É um cronômetro, mas de contagem regressiva. Né? Então ele faz a contagem regressiva. O timer 2 é só programar ele para marcar o uptime do sistema. O que é o uptime do sistema? Você ligou o seu projeto, você ligou lá um equipamento qualquer, ele começa a contar o tempo. E não para. Ele marca lá quantas horas o seu equipamento está ligado, né? Quantos dias ele está ligado. Aqui no nosso caso vai chegar no máximo a 99 horas, tá? No máximo chegaria aqui a 99 horas, porque a gente não vai incluir dias, nada disso aí. Então esse nosso uptime chegaria no máximo a 99. A interrupção externa vocês vão usar para desligar o buzzer ou ligar. Porque quando o buzzer começar a tocar aqui, ó, pelo timer 1, vocês vão ter que desligar pelo botão do RB0. RB0 que desliga o buzzer. E o LED 0 é aquele LED que eu falei que indica atividade. A hora que ligou, ele começa a piscar lá, começa a ficar piscando. Como vai ser a cara do display? Então a cara do display é essa aqui, ó. Então nós temos as telas do LCD. Mas o que são essas telas, pessoal? Olha só, é só escrever. Vocês vão escrever na primeira tela, deixa 5 segundos, isso aqui, ó. Interrupções FATEC, para identificar que é o projeto de interrupções. Depois de 5 segundos, muda a tela com o nome de vocês, os autores. Então é só texto, só ir mudando o texto, essas etapas aqui. Depois de 8 segundos, vai para essa tela aqui, que só te dá a dica do timer 0, que é contador, e ele funciona, ele está programado para 10 eventos através do pino RA4. É só informação também isso aqui. 3 segundos. Depois tem a informação do timer 1, que é um countdown, faz contagem regressiva. O B1 você seta e o B2 você dá o start. São só informações para você lembrar o que faz seu projeto, que botão você vai ter que apertar. Depois vem para a quinta tela, mais 3 segundos. Timer 2, o que ele faz? Ele conta o uptime. O que o RB0 int faz? Ele controla o buzzer. Terminou as telas,
nessa cesta. Aí ele para nessa tela aqui só, pessoal. Nessa tela só que ele vai parar. Aí você precisa saber que o botão que está ligado no RA4, ele vai usar esse T0 aqui, ó. Esse T0 igual a 00 é o contador de evento. Ele vai contando 1, 2, 3. Cada vez que apertar o RA4, ele muda aqui. A tela fica a mesma, só vai atualizando os valores. O T2, o que é? O timer 2. O que ele está contando aqui? Ele vai ficar contando o tempo de uptime do projeto. Ligou, ele começa 0, 1, 2, 3 segundos. Ele fica contando o tempo aí. O T1, o que faz? É o nosso contador regressivo. É o countdown. Então, o T1, você vai lembrar que precisa apertar o B1 para fazer o set dele. Então, pressionando o B1, ele vai lá, 1. Apertou o B1 de novo, vai para 2 minutos, até 10 no máximo. Quem quiser pode melhorar isso aí, não tem problema nenhum. E aí, apertou o B2, gera o start nele, ele começa a fazer a contagem regressiva. Tudo nessa tela aqui, não tem menu para você mudar. Então, esse projeto não usa muito menu. Ele só usa essas telas de informações. E aqui ele vai ficar parado nessa tela. Agora, quando o buzzer tocar, a tela é a mesma, só que vai aparecer aqui aquela ondinha senoidal aqui, ó, que é essa aqui de baixo, dizendo que tá tendo som, tá? Então tem o desenho aqui de um alto-falante, que vai ser um caractere especial que vocês vão criar, e esses dois caracteres, né? Aqui são dois caracteres que juntos eles formam uma ondinha senoidal aí. Que quando o buzzer tocar, ela tem que aparecer aqui, a ondinha senoidal. Então aqui tem detalhes de pinos, mas se vocês quiserem usar outros pinos, fiquem à vontade, tá? E façam que nem vocês estão fazendo, mandem um videozinho demonstrando o funcionamento. Pega lá a tela do Proteus, né? Grava uma demonstraçãozinha rápida aí, de 1, 2 minutinhos só, e anexa junto lá com a atividade, do que é a função do stack, como pode ocorrer o Stack Overflow. Descreva a funcionalidade do Interrupt Assistant do MicroC. Dê um exemplo. Então, vocês vão ver o que é esse Interrupt Assistant aqui. O que ele faz? É uma ferramentinha lá do MicroC, tá lá no menu Tools.